Ô, Jeff, tem uma coisa. Oi? Você ainda conta aquela história no primeiro dia? Não é história. Não. Sim. Tá. Conto e anoto, Ainda né? conta, anota, o É. valor ainda tá lá? O valor tá guardado, eu invisto. Posso contar a história um pouquinho para o pessoal aqui? Podemos? Podemos, Podemos ó, contar aquela coisa? podemos. Ai, Aliás, que é o que todo legal! mundo me pergunta. Todo ano eu tenho que colocar aquela informação nas Eba, redes que sociais. bom que Eu você até vai contar tenho, pra né? Eu até gente. tenho. Depois eu vou falar sobre isso no meu canal. Isso virou uma palestra, né? E essa palestra, muito ex-aluno, ai, Jé, você tinha que dar aquela. Eu queria tanto assistir aquela palestra. Eu queria que meu pai, ou que meu primo, ou que não sei quem lá, porque eu já falei para fulano, Beltrano. E aí começou uma pressão, pô, por que você não cria essa palestra no YouTube? Aí eu criei, tem a palestra no YouTube. Que palestra é essa? Que tem gente que já deve estar falando assim, pô, mas peraí, ele tá falando, não fala qual a palestra? Eu vou Ele dizer vai, o ele vai contar, seguinte, ele vai contar. tá? Eu, durante 16 anos na minha vida, eu fui fumante. E fumante brabo, fumava mesmo. Eu comecei a fumar com uns 14 anos de idade, tá? E parei de fumar, na verdade, perto dos 30 anos. Mas sempre foi uma luta para eu parar de fumar, sempre uma luta para parar de fumar, tá? Até que minha esposa engravidou do Vinícius, né? Você estudou contigo, né? O Vinícius, meu filho, 31 anos, né? O Hoje já faz arraso dos 31 corações anos. da galera. E ele mora na Austrália hoje, né? Meus dois filhos, meu filho e minha filha Responde. moram na Austrália, né? E sabe o que aconteceu? Ah, o- a mulher fica grávida, parece que o casal retoma toda aquela relação, né? Aquele cuidado, aquele carinho. Mas comigo e com a Águida estava acontecendo uma coisa diferente, porque eu chegava em casa para dar um beijo de boa noite nela e o gosto do cigarro repugnava e ela se sentia mal e ela, sabe? Né? E eu, na época, durante um tempinho, eu comecei a falar, para com isso, sabe? Isso é frescura de mulher grávida. Sabe o fumante, ele nunca acha que ele causa as coisas, né? Ele acha que os outros estão perseguindo. Só que, de repente, me deu um estalo, eu falei, não, já, para aí, para com isso. Você está errado. Tá? Você está prejudicando a sua saúde, é uma coisa, mas você está prejudicando a saúde da sua esposa e do seu filho que está vindo. Pô, cara, você tem que se ligar. Né? Aí eu comecei ali uma batalha neurótica na minha vida, que foi largar um vício. Eu comecei a ver que quando a gente fuma, a gente é viciado, sim. E para largar é uma coisa muito complicada, né? Mas eu consegui, né? Tem uma história enorme, né? Isso daí tá no meu vídeo, tá no meu vídeo lá no meu canal do YouTube, tá? E eu consegui parar. Só que aí quando eu consegui parar, 31 de dezembro de 1992, meu filho nasceu em maio de 93, chegou em 92, eu comecei a pensar assim, eu preciso ter motivação para parar. Uma das motivações, eu fiz uma conta de quanto eu tinha gasto em 16 anos fumando, trouxe tudo para matemática financeira, para valor presente. Em 16 anos eu tinha fumado um golzinho 0 quilômetro. Não tinha me tocado disso, eu fumei um golzinho 0 quilômetro, né? Eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro. Quando deu o último dia de janeiro de 1993, eu fui no banco lá na Júlio Bono, onde eu morava, Vila Gustavo, né? E abri uma caderneta de poupança e fiz uma conta. Eu fumava em média 1,5 maço por dia, multipliquei então, né? 1,5 por 30, 45, multipliquei pelo valor do cigarro e Óbvio, comecei, você também fez essa conta rápida. e comecei a aplicar esse dinheiro. Tá? Comecei a aplicar, durante muito tempo esse dinheiro ficou, na verdade eu não investia, né? Eu poupava. Existe uma diferença muito grande entre poupar e investir, né? Eu poupava, mas fui sempre guardando 45 maços de cigarro, né? E até que há 5 anos atrás, 5 anos atrás, na época da pandemia, eu comecei a estudar melhor investimentos, renda variável principalmente, e comecei a migrar, e hoje eu tenho, a maior parte disso está em bolsa de valores, né? Mas só para ter uma ideia, eu tenho uma colinha aqui, vou abrir uma colinha aqui. Tá bom. Hoje eu estou há 31 anos, 9 meses e 24 dias sem fumar. E o valor que eu tenho não é conta, é guardado, tá? Isso aqui é uma coisa real. O valor que eu tenho investido só do cigarro nesse momento é R$ 290.828,26. Eu ainda não atualizei esse mês, tá? Então com certeza já está batendo os 300 mil só do dinheiro da economia do cigarro. Tem gente que fala, não, é impossível. Não é impossível, tá? Porque não é só o cigarro. Se você pega o dinheiro, você começa a investir. O que acontece? Aquele investimento, você começa a também reinvestir. Hoje eu tenho aplicações em bolsa que já alcançaram o número mágico. O que é o número mágico? É quando o rendimento que você tem com uma ação te possibilita comprar novas ações.
tá? E não com uma ação, mas com o bloco de ações que eu tenho. Então hoje tudo que entra eu consigo reinvestir no mesmo ativo. Então cada ativo que vai entrando eu vou reinvestindo. Então o crescimento deixa de ser um crescimento linear e passa a ser um crescimento exponencial. Então, quando você deixa de ter um crescimento dos seus investimentos lineares e passa a ser um crescimento exponencial, você começa realmente a fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você. Que é o que, inclusive, eu faço oficinas, né, de finanças com meus alunos, né, do ensino médio. Então, eu faço ali do 9º ano, né, eu explico um monte de coisa sobre investimento para eles e eu falo justamente isso. Você tem que fazer com que o seu dinheiro trabalhe para ti. Isso leva tempo, não é de uma hora para outra. Você tem que ter um investimento grande em cada ativo, né? Mas a hora que isso começa a fazer, o seu dinheiro começa a trabalhar por você. Tá? Então, o seu dinheiro começa a fazer dinheiro. E isso está acontecendo com o dinheiro do cigarro. Então, na verdade, não é só ter gente que fala, mas só com cigarro? Não, porque o dinheiro também vai sendo reinvestido, tá? E, gente, acontece... E, assim, ele entrava na sala de aula e aí tá aquele burburinho de aluno, porque saiu outro professor, os alunos levantam, começam a conversar entre eles e tal. Ele entra calmamente, bota as coisas dele na mesa, vai no cantinho da lousa e escreve 31 anos, 3 meses, 23 dias sem fumar e o valor que está investido. Toda a aula. Se ele te der 2 aulas naquele dia e o outro professor apagou aquilo, ele vai lá e escreve de novo na segunda aula. E magicamente, sei lá, é uma parada mágica que acontece. Na hora que ele termina de colocar o valor e ele volta para pegar as coisas dele, todo mundo se sentou e tá olhando pra cara dele assim, ó. Não sei o que acontece, gente. É mágico. Você sabe que isso já me trouxe muita coisa legal, né? Porque, em primeiro lugar, que é uma motivação, porque não é porque eu parei de fumar que não vou voltar mais. Uma vez viciado, eternamente um viciado em potencial você vai ser. E se você der um vacilo, você volta pior do que você era. Então isso é um incentivo, por quê? Porque se eu deixo de colocar um dia isso na lousa, sempre tem um aluno, professor, e o cigarro? Então os alunos me cobram. Já pensou vir e falar, sabe o que é? Eu fui nesse final de semana, eu fui lá num barzinho, tomei uma cerveja com uns amigos meus, aí peguei um cigarro, voltei. Vamos falar, esse cara é um idiota, ele faz toda essa apologia contra o cigarro e daqui a pouco ele fala e volta a fumar, né? Então os alunos me cobram bastante se eu deixo de colocar. Às vezes eu esqueço e eles me cobram. Mas uma outra coisa legal é que eu dou essa palestra, eu falo sobre isso e eu não tenho um ano, eu falo inclusive sobre isso na minha palestra, eu não tenho um ano que não tem alguém vindo falar que alguém da família ou que um amigo ou que alguém, contou essa história para alguém e essa pessoa largou, e não só cigarro, viu? Eu já tive casos assim que essa minha história do cigarro estimulou pessoas a pararem com outros tipos de vícios também. Teve uma vez um pai que veio falar comigo, mas ele estava tão nervoso que eu achei que ele ia me bater, não tinha entendido qual que era, mas ele estava nervoso porque ele não estava conseguindo admitir que ele ia pedir obrigado para alguém. A filha dele até depois me contou porque que ele estava tenso assim, né? E ele também tinha largado, de tanto que a filha contou a minha história para ele, né? Então isso me gera estímulos porque eu sei que enquanto eu estiver fazendo isso, eu estou estimulando pessoas a pararem, né? E é tão bom, olha, eu tive câncer com 50 anos, né? E com 50 e poucos anos, hoje eu estou com 62. E eu parei, o câncer, eu me curei assim muito rápido, tá? Eu não tive sequela nenhuma, né? Tive câncer de próstata, não tive sequela nenhuma, incontinência urinária, não tive impotência, nada. A única coisa que diz que eu tive câncer é a marquinha, né, dos pontos que eu levei. Tá? E o fato de eu continuar, né, vivo e ter superado se deve muito fortemente ao meu estilo de vida, que eu pratico muito atividade esportiva, né? Faço maratonas, inclusive, ando de bike, praticamente o tanque do meu carro, eu chego a levar 2-3 meses para encher, né? Então eu faço muito isso, e o fato de ter parado de fumar. Principalmente porque se eu tivesse tido câncer e tivesse fumando até aquele momento, dificilmente nós estaríamos hoje trocando ideia. Dificilmente nós estaríamos. Então essa mensagem fica muito forte, fica muito legal. Eu falo isso para os alunos, né? Do câncer que eu tive também, e do cigarro, e dessa relação. E a gente sabe que isso acaba fazendo com que essa mensagem chegue em alguém que precise. Isso é muito gostoso. Eu acho que a gente trabalha, a gente tem o salário, a gente precisa do dinheiro para viver, mas tem certas coisas que não tem salário que pague.
né? E essa situação, sabe, essa relação que eu tenho com as pessoas, essa possibilidade de fazer com que alguém pare para pensar o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo comigo. Nossa, isso é maravilhoso, isso é fantástico.